Agora, você é do Partido Socialista. Falando um pouco de política, que é o seu business, na França, eu morei muito tempo na França, o socialismo não está dando muito certo, né? Lá o negócio está meio confuso. Na verdade, na Europa está tudo confuso, não é só o socialismo, está tudo. Não, tudo bem, mas eu digo a França porque eu conheço um pouco. Eu sei. Mas você é esse socialista, assim, socialista, ou é só um nome, um rótulo? Porque não, socialismo... Na verdade, o Partido Socialista Brasileiro... já é brasileiro. Então já... diferente dos outros partidos socialistas tradicionais, europeus e tal. Por quê? Ele surgiu nos anos 40, no final da década de 40, exatamente para ser um ponto de equilíbrio entre os mais radicais de esquerda e os mais radicais de direita. Ou seja, entendendo que era preciso ter... Foi um conjunto de intelectuais, de artistas brasileiros que formaram um partido que era pequeno, mas que se colocavam contra aquela polarização do bem e o mal, achando que existia a possibilidade de um caminho brasileiro próprio, onde a gente pudesse reforçar os valores da cultura brasileira, os valores do povo brasileiro. E é esse o socialismo que nós entendemos que hoje, o que é... Todo mundo junto. Qual seria a grande obra do socialismo hoje, no Brasil de hoje? Qual seria? Educação. Acabar com essa história de ter educação, a escola do pobre e a escola do rico. Enquanto a gente tiver a escola do pobre e a escola do rico, nós vamos ter diferenças nas oportunidades. Eduardo, enquanto a gente não tiver escola para pobre, já está pior ainda, né? Exatamente. Porque não é nem que tem escola de pobre, não tem escola. Nós temos que ter escola boa. Tem escola para todo mundo, escola pública boa, escola pública boa, como nos Estados escola Unidos. Particular boa. Como nos Estados Unidos. Como tem nos Estados Unidos. Por exemplo, eu governei um estado pequeno do Nordeste brasileiro, né? No conjunto do Nordeste ele é grande, que é Pernambuco, mas do Brasil tem 4% da população brasileira, que é Pernambuco. E eu consegui fazer escola em tempo integral no ensino médio. Nós temos em Pernambuco hoje mais aluno em tempo integral na escola o dia inteiro, com 3 refeições, do que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos. Ora, se deu para fazer num estado do Nordeste brasileiro, por que é que não dá para fazer no Brasil? E que diferença fez na vida dessas crianças? Toda. Eu fiz um programa nessas escolas que o primeiro de classe, no ensino de língua estrangeira, passava 6 meses nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, ou em países de língua espanhola, como a Espanha, a Argentina, o Chile. Esse programa, esse ano, está levando 1.600 jovens, quer dizer, filhos de empregadas domésticas, de funcionários públicos, de aposentados, estudar, né? Que viam só os que podiam, os mais ricos, poder mandar seu filho para o estrangeiro, aprender uma língua, ver o mundo de fora. Ou seja, é possível fazer, desde que tenha gente... Com vontade e criatividade. Com vontade, com compromisso. E criatividade, né? Com desejo de investir naquilo que liberta. Educação liberta. Claro. Um dos maiores exemplos disso é a nossa Marina Silva, que aprendeu a ler aos 16 anos de idade. Morava num seringal, não tinha escola, foi para o Mobral, aprendeu a ler, virou professora universitária, senadora da República. É uma das mulheres mais admiradas no Brasil e fora do Brasil, pelo seu compromisso com a natureza, com os valores da democracia. E o que é que fez isso na vida dela? Educação. Eduardo, deixa eu entender uma coisa. Eu posso fazer uma pergunta de leiga? Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, eles não existiam. Por exemplo, a Flórida era um swamp, né? Eles criaram lá, não sei como é que fala, era um pântano. Né? Aí inventaram um monte de coisa, parque de diversão, lá é o máximo agora, tem mais brasileiro lá do que aqui. No deserto também, Arizona não tinha nada, fizeram lá um monte de coisa. Cassino. Também, aonde mais? Tem Aruba, esses lugares também ninguém ia. Imagina que pegasse um lugar bem lá no meio do deserto, lá no Nordeste, e liberasse o jogo. Aí fizesse assim, um cassino, e fizesse um lugar lindo, trouxesse água, fizesse... O que vinha de gringo para lá ia trazer emprego, ia trazer gente gastando dinheiro, ia trazer um monte de oportunidade de trabalho. Por que nunca ninguém liberou isso? Me conta o que isso faria de mal para o país, já que pode jogar na Loteria Federal, cobra imposto. Eu não entendo, isso é ideia minha, eu estou sendo até leiga aqui. Por que não pegar o exemplo da Flórida, do Arizona, de Aruba, e fazer isso? O pessoal ia para lá curtir. Eu voto na Luciana já. Tá vendo? E a lei não deixa no Por Brasil. que não muda a lei, gente? Algum dia
No Brasil não pode ter jogo como nos outros países, cassinos. No Brasil é proibido há muitos anos e nunca o Congresso votou uma lei permitindo o jogo. Eduardo, mas acho... pode mudar a lei, não pode? Pode, mas até hoje não mudou. Mas alguém pode tentar mudar a lei. Isso é um debate que o Congresso deve fazer. Eu acho que a gente tem alternativas para o semiárido, que você falou. O que é que tem hoje de carência nesse semiárido? Existe carência de oportunidade, de educação de qualidade, de infraestrutura. Eu posso te sugerir uma ida, por exemplo, à tríplice fronteira entre os estados de Pernambuco, da Bahia e de Alagoas, nos cânions do São Francisco. Não há nada mais belo para você visitar do que essa área. Não tem nenhuma estrutura turística produzida pelo país. Se você tiver obras de infraestrutura, seja ferrovias, rodovias, esforço em educação, você transforma aquilo ali rapidamente. Sem querer cortar, mas já cortando, eu não entendo por que não tem trem no Brasil inteiro. Você sabe que tem hoje menos trem do que tinha em 1930. Olha, eu vou te falar. O Brasil tem menos estrada de ferro hoje do que tem em 1930. Gente, eu quando morava no Rio de Janeiro, eu era modelo em 89, eu pegava o trem do Rio para São Paulo, era uma delícia. O que aconteceu com esse trem? Parou, né? Bom, voltando à educação. Você, como economista, criou as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Nossa, ia ser uma tragédia. Você gosta muito de matemática? Gosto de matemática, mas veja, a Olimpíada de Matemática tem outras Olimpíadas também, de física, eu quero... Não, aí está piorando. Não, está piorando. Não, o negócio está piorando a cada minuto. A Olimpíada de Português. A Olimpíada de Matemática, eu criei quando fui ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro governo do Lula. E esse é um caminho para a gente identificar grandes talentos, que não é só... a matemática não é só para quem vai ser engenheiro, quem vai fazer matemática pura, tal, não. A matemática, ela ajuda a gente a resolver problema, entendeu? A maior Olimpíada de Matemática do mundo é a brasileira. Nós descobrimos grandes professores e professoras, grandes estudantes que são medalhados, que são remetidos a cursos, que recebem bolsa. Legal. Você tem jovens brasileiros com 17 anos de idade que passam direto para fazer o doutorado, porque são pessoas completamente fora do ponto, em lugares que jamais você ia descobrir se não tivesse a Olimpíada. Mas é um talento, né? A Olimpíada de Matemática é feito peneirão no futebol. Você faz aquelas campeonatos para ver o menino que joga. Se você não fizer o peneirão, dificilmente um bom jogador lá de uma cidade lá pequenininha no interior do Brasil vai ser descoberto. A Olimpíada de Matemática, por exemplo, eu encontrei no nosso estado, na primeira premiação da Olimpíada de Matemática, chamaram o nome de uma cidade que eu conhecia, lá do interior, do Alto Sertão, que naquela época não tinha nem acesso de asfalto até ela. E havia um garoto. E daqui a pouco veio um garoto com as perninhas finas, cabeça grande, uns 13 anos. Quando disse que é de Pernambuco, daquela cidade, eu me lembrei, medalha de ouro. Esse menino tirou 6 medalhas de ouro seguidas. Quer dizer, jamais você teria identificado essa criança e milhares delas. Esse menino hoje, cadê ele? Ele hoje está muito bem nos estudos, está evoluído, está acompanhado pelo Instituto Brasileiro de Matemática, chama-se João Lucas. Ele realmente porque todo Lucas é gênio, viu? Eu tenho em casa. Pronto, chamou João. Que nem o seu. Como é o meu, junto os dois, então deu o que deu. O João Lucas é um craque. Gênio. Um craque. Inclusive, a gente tem imagem dos atletas se preparando para essas Olimpíadas de Matemática, né? Existe todo um alongamento, um aquecimento, é muito interessante. Vamos lá, galerinha! Preparação é fundamental. Número 5, deixa de moleza, número 5. Se você continuar desse jeito, você nunca vai ser o número 10. Deixa de moleza. Vamos lá, vamos lá. Assim que ele se prepara, Diogo? Esse Diogo não tem jeito.